Pronto. Somos 19 alunos. Sejam bem-vindos todos. Boa noite. E vamos dar início, né? Vamos voltar aí à negociação coletiva, trabalhando alguns aspectos do artigo 611-A da CLT. As nossas discussões, elas vão tratar de aspectos balizados nas possibilidades. Então, a gente não vai trazer nada concreto, eu vou dar um exemplo específico do que poderia acontecer na negociação coletiva envolvendo lá o artigo 611-A da CLT, se poderia trazer algum problema ou não para os empregados daquela categoria a realização de tal acordo ou de tal convenção, envolvendo os aspectos que eu vou trazer para vocês, tá? E vou fazer uma breve introdução à matéria de greve, tá? Então, eu coloquei um material para vocês aí lá no Google Classroom, falando sobre os aspectos iniciais da greve, tá certo? Então, eu não vou entrar na lei de greve propriamente dita hoje, porque eu quero trabalhar com vocês artigo por artigo. E a gente só tem essa semana e a outra, porque a partir do dia 25 já iniciam a prova de Vossas Excelências, a prova de segunda unidade, e a nossa vai ser no mesmo patamar da anterior. Eu vou fazer duas questões discursivas. Talvez eu coloque aí uma questão fechada para arrematar o assunto, e vai envolver só negociação coletiva e greve. Esses são os nossos assuntos da segunda unidade, tá certo? Negociação coletiva e greve. E a aula que vem eu vou comentar artigo por artigo da lei de greve. A gente só vai ver 17 artigos, né? Que essa lei tem 19, mas só 17 artigos. A gente vai comentar ponto por ponto. E hoje eu vou dar uma introdução sobre a lei de greve. Ok, meu povo? Então sejam muito bem-vindos. E a gente vai aí tentar vencer o artigo 611-A da CLT. Eu não vou ver o 611-B, todos os incisos, por quê? Porque todos os incisos que constam do artigo 611-B maiúsculo da CLT são objetos, né, que são ilícitos de figurarem em cláusulas de acordo ou convenção coletiva de trabalho, ou seja, o que está no artigo 611-B não pode ser objeto de acordo ou convenção coletiva de trabalho. Primeiro tópico para anotar hoje da nossa aula. O que está no artigo 611-B da CLT constitui objeto ilícito de acordo ou convenção coletiva de trabalho. O que está disposto no artigo 611-B da CLT constitui objeto ilícito de acordo e convenção coletiva de trabalho. Então, o que está lá não pode figurar em acordo ou convenção coletiva de trabalho sob pena de nulidade. O que está lá é o artigo 7º da Constituição Federal, que são os direitos trabalhistas constitucionalmente previstos. Estes não podem ser fruto de negociação coletiva. É um núcleo imutável. Aquilo ali não pode ser flexibilizado, não pode ter diminuição, não pode haver negociação, utilizando-se do artigo 7º e os seus incisos da Constituição Federal que estão presentes ali no artigo 611-B maiúsculo. Por isso eu vou terminar com vocês aí o nosso material que fala do artigo 611-A da CLT, e a gente ficou aí na letra E, plano de cargos, salários, funções e identificação de cargos de confiança. É um tema sensível, é um tema mais complicado de figurar em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Por quê? Porque envolve a possibilidade de manipulação salarial. Manipulação salarial. Boa noite, doutor Jonathan. Seja bem-vindo. Chegou na hora, vou começar agorinha. E aí, Vossas Excelências hão de convir comigo que a gente, toda vez que a gente tem
no acordo e numa convenção coletiva de trabalho, tá? De forma bem definida, de forma técnica, a questão envolvendo a progressão de função, ou seja, na empresa existe critérios técnicos de colocação em funções diferenciadas de acordo com o passar do tempo ou por merecimento, né, que a gente chama de progressão de função, né, ou chama de plano de cargos e salários. Quando isso acontece, é possível que não haja lá na frente nenhum problema, nenhuma problemática envolvendo reclamação trabalhista, pedindo equiparação salarial ou acumulação, desvio de função. Por quê? Porque o critério que está no acordo ou na convenção coletiva de trabalho envolve critérios técnicos, tá? Ou seja, se você vai passar de mecânico 1 para mecânico 2, quem é mecânico 1 recebe R$1.000, quem é mecânico 2 recebe R$1.500. Então, eu tenho uma mudança de função dentro da empresa. Para chegar a mecânico 2, lá no acordo, na convenção coletiva de trabalho, tem que estar especificamente dizendo quais são os critérios técnicos de plano de cargos, salários de função referente àquela empresa para eu poder progredir de mecânico 1 para mecânico 2. Se eu não tiver esses critérios técnicos, exemplo, o número X aí de determinados cursos de aperfeiçoamento, se eu tiver isso, o meu plano de cargos e salários dá certo. E se ele tiver previsto no acordo, na convenção coletiva, melhor ainda. Por quê? Porque aquilo ali vai prevalecer sobre qualquer outra normativa, inclusive normativas internas da empresa. Então, você há de convir comigo que se isso é feito de forma correta, se eu tenho um sindicato que atua nessa esfera técnica, inclusive, analisando os critérios técnicos de progressão, de função e de salário, a empresa está protegida. A empresa pode não sofrer retaliações através de ações trabalhistas e que, se embora sofra, ela está protegida sob o manto da negociação coletiva. Então, você há de convir comigo que é mais crível que isso fique no acordo, na convenção coletiva e tenha critérios técnicos para definir. Mas se isso não está no acordo, na convenção coletiva, ou a empresa tem um plano de cargos, salários e funções interno, previsto internamente na empresa, mas não utiliza critérios técnicos, pode esperar que as reclamações trabalhistas vão vir, tá? E pode pegar aí magistrados que vão reconhecer os pedidos de equiparação salarial, desvio de função ou acumulação de função, de acordo com o que acontecer exatamente na empresa. Perfeito, meu povo? Então, muito cuidado com isso. Há de se respeitar sempre, nesses planos de cargos, salários e funções, o salário mínimo. O salário mínimo é um critério, né, de observância do artigo 7º da Constituição, um critério limite, logicamente observando a proporcionalidade, se a pessoa não trabalha 8 horas por dia. Porque aquele mito de que ninguém pode receber menos que o mínimo legal, tá? Isso para a gente que estuda, para nós que somos acadêmicos, para nós que estamos na seara juslaboral, a gente sabe que não é verdade. Tá? A gente sabe que a própria CLT permite que se receba proporcionalmente ao tempo trabalhado. Então, se você trabalha menos do que 8 horas, tá? Menos que 6 horas, é possível que você receba aí proporcionalmente ao tempo trabalhado. Se você trabalhar, por exemplo, no meio expediente, você não vai ganhar um salário mínimo, tá? Então, isso aí pode ficar certo de que se alguém recebe menos que o mínimo, é porque ou está trabalhando proporcionalmente, tá? Ou isso foi analisado por critérios técnicos com relação ao período de tempo trabalhado ou a produção, porque o seu salário não se afere por tempo, mas se afere por produção, tá? Então é possível que isso seja definido por menos que o mínimo, ok? Tranquilo, meu povo? Então, nós vencemos aí esse critério da letra E, tá? E agora nós vamos para o regulamento de empresa. Da mesma forma que eu falei para vocês, gente, regulamento de empresa
é algo interno da empresa. Eu falei para vocês anteriormente, tá certo? É algo interno. O ideal, eu até coloquei aí no material de vocês, o ideal é que essas questões envolvendo as normas internas de disciplina da empresa, ou seja, tem empresa que tem normas muito rígidas no tocante a questão de saúde, segurança e medicina do trabalho, já tendo em vista a proteção da saúde do obreiro, e geralmente isso fica nos regulamentos internos, a obrigatoriedade da utilização dos equipamentos de proteção individual, por exemplo, né? Se usar bota dentro do ambiente da empresa, né? Bota de proteção, máscaras de proteção em determinados setores da empresa, né? Até o local onde você deve andar na empresa, ele deve ser delimitado por regras internas da empresa. Às vezes, essas regras internas, elas não ficam tão claras. E seria interessante os sindicatos trabalharem no mesmo sentido da empresa, em fazer com que essas normas internas, elas façam parte também do arcabouço normativo coletivo. O que é que eu quero dizer? Ora, se aquelas normas disciplinares, se aquelas normas técnicas utilizadas dentro da empresa que estão sempre nos regulamentos internos da empresa, fizerem parte de um acordo da Convenção Coletiva de Trabalho, isso pode ter uma abrangência maior, isso pode atingir mais empresas podem ser beneficiadas, tá certo? Já se eu fizer um acordo coletivo com as 3, 4 empresas, observando as regras de uma empresa que é mais organizada, então isso pode ser benéfico, tá? Isso pode ser benéfico para a questão empresarial e para a questão também trabalhista. Os obreiros vão se sentir mais abraçados, mais protegidos. Agora, para isso, tanto os sindicatos dos empregados quanto os sindicatos dos empregadores têm que agir como um acordo, têm que agir de sorte a serem amigos nessa convenção e nesse acordo coletivo. De sorte a não tentar prejudicar outras empresas que não vão ter, por exemplo, a viabilidade de realização de determinada conduta técnica, porque financeiramente para ela não tem condições. Então, eu pegar uma Sadia da vida, eu pegar uma Mondelez da vida, que tem condições financeiras para implantar determinados, que tem condições financeiras de implantar determinados aspectos, né, e comparar ela com uma empresa daqui, de dentro de Vitória, certo? Que não vai ter o mesmo porte. Então, se essas empresas que não vão ter o mesmo porte, não vão poder seguir o acordo e a convenção coletiva, que tomou como parâmetro as regras internas da Sadia e da Mondelez, então é óbvio que isso não é crível. É óbvio que isso vai trazer problemas, né, para determinadas empresas, porque não vão conseguir, né, viabilizar isso dentro do seu ambiente interno empresarial, e aí pode trazer futuras reclamações trabalhistas. Então, parte do pressuposto de que tem que existir organização. Mas se for perguntado para vocês, Fred, é possível que as normas internas das empresas elas possam fazer parte dos acordos e convenções coletivas de trabalho? É possível. É possível. O artigo 611-A da CLT traz essa possibilidade. Então, já fica aí para vocês esse aspecto, que as normas internas, os regulamentos de empresa, elas podem fazer parte do arcabouço normativo coletivo. Elas podem fazer parte de acordo ou convenção coletiva de trabalho. Elas podem fazer parte. Agora, logicamente, como eu falei para vocês no exemplo que eu dei, eu tenho que ter proporcionalidade, eu tenho que ter viabilidade na implementação daquelas regras. Os sindicatos têm que trabalhar em conjunto para que eu não prejudique outras empresas, nem outros empregados que não vão ser contemplados por regras que sejam proporcionais. Perfeito? Então, qualquer dúvida, eu quero que vocês ou interrompam. Nós estamos em 32, né? Hoje aqui são 32 alunos.
Se vocês quiserem interromper, podem abrir o telefone e falar, tá? Fiquem à vontade. Ou vocês colocam aqui as perguntas no chat, tá? Até agora não tem nenhuma pergunta, né? Se alguém quiser fazer alguma interferência, fique à vontade. Vou passar adiante aqui para a letra G, que é o representante dos trabalhadores no local de trabalho, tá? Me permitam fazer algumas observações no tocante a este empregado, certo? O artigo 11 da Constituição, ele prevê que toda empresa que tem mais de 200 empregados é facultada a possibilidade da eleição e escolha de um desse universo de mais de 200 para representar os demais perante os seus empregadores. Então, é possível que haja nessa empresa com o universo de mais de 200 empregados a eleição de um empregado que represente os demais perante a direção, perante os empregadores. Então, esse cara, ele vai ser a voz ativa dos empregados dentro da direção da empresa, dentro do organismo de tomada de decisões da empresa. Então, esse empregado, vocês vão de convir comigo que ele vai funcionar como se fosse um dirigente sindical, mas não o é, tá? Mas ele vai ser a voz ativa, ele vai fazer reivindicações, ele vai brigar por melhores condições de trabalho dentro da empresa. Então, esse cara, tá? Como ele está representando os demais, como é uma figura representativa de toda uma gama de empregados, vocês vão de convir comigo que eu preciso dar uma certa proteção a este obreiro. Não existe nenhuma determinação na CLT que trate de estabilidade provisória para esse tipo de empregado. Não existe, tá? Então, como não existe nenhuma normativa seletista que dê proteção provisória a esse empregado, eu tenho que me fazer valer das normas de direito internacional. Alguém quer perguntar? Então, se você for para as convenções da OIT, da Organização Internacional dos Trabalhadores, vocês vão ver que a direção é de que esse empregado, mesmo que ele não seja um dirigente sindical, ele precisa de proteção para realizar o seu munus, a sua função, né, com independência, sem medo de retaliações por parte dos empregadores, já que ele vai brigar, já que ele vai reivindicar por melhores direitos, por melhores condições de trabalho para aqueles trabalhadores dentro daquela empresa. Então, é crível que toda vez que esse cara ele for demitido sem justa causa, ele pode requerer a reintegração ao emprego, uma vez que as normativas internacionais apontam para a proteção, das quais inclusive o Brasil é signatário, tá certo? Jéssica está perguntando se esse empregado irá pleitear direitos na empresa, se ele recebe algum adicional no seu salário. Não, Jéssica, ele é um trabalhador comum, tá certo? Ele é um trabalhador comum e a única benesse, Jéssica, que esse cara vai ter é uma estabilidade provisória exercida durante o munus da sua representação. Essa estabilidade provisória garante que ele não seja demitido sem justa causa, tá certo? Essa estabilidade o protege das chamadas demissões arbitrárias ou sem justa causa, ou sem justa causa, né? Porque são diferentes. Ou sem justa causa, tá bom? Então ele não recebe nenhum adicional por ser representante dos trabalhadores, ok? Então vamos para frente. Parte do pressuposto de que esse cara ele é eleito, tá? Essa eleição é uma eleição interna, nomeada por uma comissão interna, né, para fazer essa eleição. Existem parâmetros para essa eleição. Esse cara tem funções e tem deveres e obrigações a cumprir como representante dos demais trabalhadores. E a ideia que a CLT trouxe no artigo 611-A da CLT que a gente está estudando é justamente colocar em acordo e convenção coletiva de trabalho esse tipo de atuação, tá? A questão da função, eu posso estabelecer, veja que a CLT não diz, mas eu posso estabelecer limites
para a atuação desse cara. Então, eu vou ter o sindicato patronal podendo opinar, o que é um perigo, no meu ver, podendo opinar no exercício das funções, né, desse cara, desse empregado que vai ser eleito representante. Então, eu posso, como sindicato patronal, né, trazer algumas limitações para ele. Eu posso também estabelecer, como sindicato patronal, critérios para a eleição, interferir até no pleito, tá? E a partir do momento que isso acontece, eu posso esvaziar o verdadeiro sentido representativo desse empregado dentro da esfera de atuação como alguém que está protagonizando essa negociação junto aos patrões, o que faz com que se esvazie todo o sentido da existência de eleição de um empregado que seja a voz dos demais empregados junto aos empregadores. Então, você há de convir comigo que é, logicamente, um inciso discutível, um inciso que não é crível, um inciso que pode trazer problemas, né, na sua esfera prática. Só que, até então, é um inciso constitucional. Não trouxe, né, nenhum impacto até agora, né? O STF não se posicionou, não existe nenhuma posição, né, ajustada ainda dentro do judiciário brasileiro sobre a constitucionalidade dessa norma. Então, até então, ela é constitucional, né? Então, não pesa sobre ela nenhuma inconstitucionalidade, então eu posso fazer. E se eu posso fazer, eu posso trazer aí prejuízos, né, até o presente momento para esse tipo de empregado, né? Para esse tipo de empregado. Então, veja que a nossa letra E, a nossa letra G aí, que trata desse cara, né, desse representante dos trabalhadores no local de trabalho, eu posso gerar problemas, posso ter problemas se o meu sindicato não for atuante, se o meu sindicato ele não for competente. Ok, meu povo? Então, vamos aí para a letra H. Teletrabalho, sobreaviso e trabalho intermitente. Teletrabalho, sobreaviso e trabalho intermitente. Não sei se vocês estão me acompanhando. Se eu tiver um pouco mais rápido, vocês me avisam para eu ir devagar. Mas veja, todas essas três... Obrigado, Igor. Tá tranquilo, né? Vamos lá. Todas essas três formas de trabalho que eu apresentei para vocês aí, o intermitente, o sobreaviso, que tem questão referente à jornada de trabalho, e o teletrabalho, que é novo, que passou a ser regulamentado agora com a reforma trabalhista em 2017, são pontos sensíveis do artigo 611-A. Por quê? Eu vou explicar. Primeiro, todos eles são figuras que eu posso afirmar que foram prejudicadas a nível legislativo. O que significa dizer que a própria legislação ela já desamparou de alguma forma esses caras. Então, ele já tem uma flexibilização por natureza. Então, se já há uma flexibilização por natureza, percebam o que eu estou querendo levantar. Quando eu coloco isso no 611-A, é como se eu estivesse permitindo uma flexibilização dupla, ao quadrado. O que significa dizer que esses caras podem ser ainda mais penalizados se o sindicato deles não forem atuantes. Preste atenção nos exemplos que eu vou dar. Digamos que eu estou diante de um trabalhador intermitente. Trabalhador intermitente, quem é? É aquele cara que ele é contratado, não seu contrato de trabalho na carteira está dizendo que ele é intermitente, porque a CLT permite esse tipo de contratação. Ele vai exercer sua função durante 2, 3 meses, depois o empregador dele não precisa dele mais. Dispensa, e lá na frente, se precisar dele novamente, dá minha água, por favor. Se ele precisar novamente dele, ele vai e chama ele para retornar. Mas veja, que entre o fim dessa prestação de serviço e o início de outra prestação de serviço, eu vou ter um interregno de tempo aí, em que esse empregado ficará
desamparado. Desamparado como? Eu não vou ter recolhimento fundiário, eu não vou ter recolhimento previdenciário, tá? A não ser que ele consiga um outro contrato intermitente que o ampare durante esse hiato de tempo que ele teve no seu primeiro contrato. Então percebam, é um cara que ele já foi penalizado pela própria legislação. Então vamos aqui imaginar uma hipótese em que o meu acordo ou minha convenção coletiva através do meu sindicato estabelece que naquela empresa, num acordo coletivo, estabelece que naquela empresa todos os trabalhadores intermitentes não receberão a cesta básica que é fornecida a todos os empregados daquela empresa de forma costumeira. Percebam, por ser um trabalhador intermitente, eu estabeleço uma cláusula que retira um determinado direito que é concedido aos empregados de forma costumeira, mas para os empregados que são fixos. Os trabalhadores intermitentes serão retirados desta benesse, tá? Então, me permita que, se isso acontecer, me permita aqui confabular que se isso acontecer, eu estou trazendo uma cláusula que ela é deveras o quê? Discriminatória. Porque eu estou tratando trabalhadores dentro de uma empresa, pelo simples fato do cara ser intermitente, eu estou tratando de forma diferenciada. E isso é quebra do princípio da isonomia. Isso pode ser tratado como um tratamento discriminatório, gerando, inclusive, a possibilidade de reparação por danos morais lá na frente. Mas que a CLT, no 611-A, não estabelece limites. Estabelece, sim, uma possibilidade de norma compensatória. Mas ele não fala aí da questão de que se isso acontecer, se eu estabelecer um tratamento diferenciado entre trabalhadores, eu não vou ter uma penalidade por isso. Só um momento. Amor. Home office, gente, me perdoe aí. O menino o meu mais novo, é uma benção. Graças a Deus, né? Tem muita saúde. E aí, vejam só, a gente parte do pressuposto de que, se isso acontecer, a CLT não estabeleceu regras, não estabeleceu limite para isso. Então, isso pode acontecer. Vamos trabalhar a ideia do cara que trabalha em sobreaviso. Então, sobreaviso não é sempre, mas se acontecer, né, digamos que por um determinado período, eu estabeleci que um setor da minha empresa ficasse de sobreaviso. E o que é o sobreaviso? Os caras, durante o período de jornada de trabalho, vão para casa, estão em casa, aguardando serem chamados pela empresa para retornar. Durante o período em que eles estão de sobreaviso, haverá pagamento pelo período que eles estão de sobreaviso, mas só que é um pagamento reduzido a 1/3. Eles recebem 1/3 da hora normal. Então, como eles recebem 1/3 da hora normal, você há de convir comigo, como eles estão em casa e a própria lei já reduz o salário deles, a norma não estabelece nenhuma outra contrapartida, pelo menos via de regra, ou limite. O que significa dizer que o artigo 611 permite que eu estabeleça um percentual menor. E se eu estabelecer um percentual menor, você há de convir comigo que isso prevalece sobre a própria CLT, que já estabelece 1/3. Então, se eu estabelecer lá 1/5, 1/4, tá? Não existe nenhum impedimento. O que traz prejuízo para a minha categoria, se o meu sindicato não for atuante, se o meu sindicato não trouxer uma contrapartida, você há de conver comigo que eu vou ficar prejudicado. Então, é um inciso perigoso. Isso no meu sentido, viu? Isso é a opinião do professor Fred. Estou trazendo para vocês aqui alguns exemplos que podem trazer aí consequências nefastas para os contratos individuais de trabalho. Já o teletrabalho foi regulamentado pela própria CLT, tá? A partir de 2017, lá na reforma trabalhista, o teletrabalho teve... Não, Eliakim, o teletrabalho não é uma espécie de
sobreaviso, tá certo? O sobreaviso é uma determinação do próprio empregador para as empresas. A questão do sobreaviso é mais quando a própria empresa manda o cara para casa para esperar ser chamado para retornar ao serviço. O home office, ele está fazendo serviço em casa. Já o sobreaviso não, ele vai, faz um churrasco, toma uma Coca-Cola em casa, tá de boas assistindo Netflix, tá? Somente aguardando ser chamado para o retorno do trabalho. Já no home office não, eu estou trabalhando em casa. Então essa é a diferença. Sacou, Eliakim? Repetir qual parte, doutor Eliakim? Sim. Vê só, no home office, eu estou trabalhando em casa. Tá? Eu estou trabalhando em casa. Diferentemente do sobreaviso. No sobreaviso, eu não estou trabalhando em casa. Eu fico lá aguardando ordens para retornar ao serviço. Então, eu posso, no sobreaviso, estar em casa, fazendo um churrasco, tomando Coca-Cola, assistindo Netflix, de sossego, tá? E vou estar recebendo por isso. Logicamente, de forma reduzida, mas vou estar recebendo. Mas eu estou lá de sobreaviso, ó. Qualquer hora que meu empregador chamar no telefone aqui, ó, Fred, retorna. Aí eu vou lá e volto para trabalhar, tá? Diferentemente do home office. O home office não. No home office eu estou exercendo o labor em casa. Então eu estou trabalhando em casa. E eu não posso falar de hora reduzida. Eu vou trabalhar normal e vou receber normal no home office ou no teletrabalho. A diferença do home office para o teletrabalho é justamente essa. No home office, eu estou trabalhando na minha casa. No teletrabalho, eu posso trabalhar em qualquer outro, né, mesmo que em casa, tá? Utilizando em qualquer outro ambiente que seja fora do ambiente empresarial, utilizando dos meios telemáticos, né, de comunicação entre o empregado e a empresa, tá? Então, o home office é uma espécie de teletrabalho. Eu posso dizer que teletrabalho é gênero, do qual o home office é uma espécie, tá? Então, teletrabalho pode ser em qualquer ambiente fora do ambiente residencial. Ok? Respondido, Excelência. Vamos para frente? Joia. Vamos lá. Então, partindo do pressuposto de que o teletrabalho já tem uma previsão na própria CLT, inclusive previsões protetivas, haja vista a própria CLT trazer especificações quanto à saúde, segurança e medicina do trabalho, né? Um ambiente que o empregador ele tem que fornecer um ambiente, mesmo que na casa do obreiro, que evite a possibilidade desse obreiro adquirir doenças ocupacionais, tá? Ou acidentes de trabalho. Então, eu tenho até norma na CLT que tem esse cuidado. Uma norma também prevista na CLT sobre o teletrabalho, ele diz que o teletrabalhador que não teria condições de adquirir a tecnologia suficiente para exercer o seu mistério em casa, por exemplo, às vezes é uma internet que é necessária para exercer aquela função, ou um computador, né, ou uma câmera específica. Às vezes o empregado ele não detém aquela tecnologia, de sorte que o empregador terá que fornecer essa tecnologia para o exercício da função desse trabalhador em casa. Então, você há de convir comigo que eu posso fazer uma norma coletiva passando esse tipo de responsabilidade para o próprio empregado. Haja vista a quebra do princípio da alteridade, a gente sabe que eu não posso passar para o empregado os riscos da minha atividade econômica. Ora, se meu empregado está trabalhando em home office, quem tem que fornecer as condições necessárias para isso sou eu, empregador para o meu empregado. Mas assim, digamos, que lá na norma coletiva eu estabeleço uma cláusula
que eu não fico responsável pelo pagamento de eventual aumento de energia, tá? E de papel utilizado pelo empregado na utilização da função que, porventura, ele necessitar. Veja, eu estou excluído de responsabilidade minha, financeira, questões que eu posso utilizar, né, para o exercício da minha função e que vai ser exigido da minha função em home office. Então, se eu coloco isso lá na norma coletiva, estou excluindo a responsabilidade do empregador e estou passando para o empregado essa responsabilidade, este risco financeiro, o que não é crível, o que não é factível. Você já há de convir comigo que não se estabeleceu na norma, né, nenhum limite para isso, o que eu entendo ser perigoso. Eu entendo ser perigoso. Tá certo, meu povo? Continuando. Nós vimos aí agora a letra H, vamos para a letra I. Remuneração por produtividade e por desempenho individual. Quem recebe por produtividade ou por desempenho, tá, não tem a sua remuneração lastreada, baseada no tempo à disposição ao empregador. Primeiro tópico, tá? Então, eu não vejo nenhuma problemática em colocar em norma coletiva algumas disposições envolvendo aí o trabalhador que recebe por produção, tá? Desde que exista proporcionalidade. O que é que eu quero falar? Há uma necessidade de que o salário mínimo desses caras eles precisam ser respeitados, salvo o critério de proporcionalidade que eu acabo de falar. Às vezes é algo muito subjetivo, tá? Mas quanto mais técnico eu for na norma coletiva, menos probabilidade de problemas a empresa terá. Então, eu parto do pressuposto de que o meu sindicato ele tem que atuar na proteção do trabalhador, né, que faz parte daquele tipo de categoria dos trabalhadores que vão receber por produção, aquela categoria específica. E o meu sindicato tem que atuar na proteção remuneratória desses caras, fazendo uma norma que utilize critérios técnicos para isso e que não deixe ao único alvedrio, a única análise subjetiva do pagamento desse funcionário para a empresa ou para o sindicato da empresa de forma unilateral, percebe? Então, até então, se há uma participação de ambos, empregado e empregador, na confecção das questões técnicas de pagamento desses empregados que recebem por produtividade, não vejo nenhum problema. Não é um problema. O cara que recebe por produtividade, digamos que eu tenho que entregar 200 peças. Aí eu vou receber R$ 1.200 pelas 200 peças. Aí eu faço as 200 peças em uma semana. Aí fico um mês sem trabalhar, o resto do mês sem trabalhar, porque eu já fiz em uma semana as 200 peças. Recebo o meu salário por produtividade. Doutor Hugo, forte abraço. Essas expressões a gente né, pega com o dia a dia, trabalhando com os magistrados, lendo as sentenças, né? A gente pega com o dia a dia da carreira advocatícia. Então vamos lá. Aí a gente parte do pressuposto de que isso tem que ser analisado sob os dois ângulos, dos empregados e dos empregadores, representados pelos seus sindicatos. Ora, se somente o empregador, de forma subjetiva, estabelece os parâmetros para o pagamento, você há de convir comigo que pode ser prejudicial. E tem um detalhe. Depois de formulado o acordo e a convenção coletiva de trabalho, chorou papai. Por que chorou papai? Se você for lá para o artigo 8º da Constituição, se eu não me engano é o parágrafo 2º, que vai dizer que quando for levado o acordo e a convenção coletiva de trabalho para ser discutido no judiciário, se tiver dentro das formalidades, o judiciário não pode fazer
nada, nem o juiz, nem o tribunal. Por que não pode fazer nada? Porque não pode mais analisar o conteúdo, somente a forma. Não pode mais utilizar o conteúdo, somente a forma. Então, se já estiver lá, chorou. Se meu sindicato não for um sindicato técnico, morreu boi. Então, estou lascado. Porque aquilo ali vai prevalecer sobre qualquer outra normativa. É o 611A. Então tem que ter muito cuidado, tá? Adelante. Voltando aqui, registro de jornada. Meu povo, eu coloquei aí uma observação para vocês com relação ao registro de jornada e falei que é quanto ao meio em que se vai fazer o registro de jornada, né? Se é manual, se é eletrônico, se é biométrico, tá? Então é interessante que, se for limitado a isso, sossegado, show de bola. Agora, se eu tiver um sindicato alma cebosa que vai interferir na jornada limítrofe, tá? Até porque isso está lá no próprio artigo 7º da Constituição, né? A jornada suplementar diária, ela não poderá ultrapassar 2 horas. Não poderá ultrapassar 2 horas. Agora, salvo melhor juízo, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no 611B, só para tirar essa dúvida, para ver se isso ficou no 611B o limite, tá? Mercadoria, seguro. Não, vê só. Isso é CLT. A CLT vai dizer que eu só posso trabalhar a jornada, Laura. A jornada é de 8 horas diárias. A gente viu quando trabalhou horas extras, que eu só posso fazer 2 horas extras além da 8ª. Esse é o limite estabelecido pela CLT. Percebe? Agora, imagina se a gente faz um acordo, uma convenção coletiva, já que não está aí no 611B limitando. A gente faz um acordo, uma convenção coletiva que supere isso, né? Me parece que não é crível, nem do ponto de vista econômico, nem do ponto de vista da saúde do obreiro, porque eu vou ter uma jornada extenuante, né? O cara que trabalha 11, 12 horas por dia, né? Ele vai ter uma jornada aí extenuante. Então, se eu fizer isso, eu posso trazer consequências, inclusive, para a saúde do obreiro. Então, isso é que tem que tomar cuidado quando a gente fala de jornada, certo? Mas não é o nosso caso. No nosso caso, como eu coloquei no material para vocês aí, ó, se vocês forem ler lá na letra J, tá falando de registro de jornada. E quando eu falo registro de jornada, é só quanto à forma, tá certo? Mas eu estou confabulando, me permitam confabular com vocês. Me permitam confabular, né? Eu estou trazendo um aspecto aí que, se acontecer, ele não será crível. Mas a gente vai falar isso quando trabalhar em jornada de ambiente insalubre, tá? Eu vou trabalhar isso com vocês. Mas quando é registro de jornada, não há nenhuma prejudicialidade. Só uma coisa que eu quero discutir antes de passar para o próximo tópico. Não sei se vocês lembram aí, nós tivemos uma lei chamada Lei de Liberdade Econômica. A Lei de Liberdade Econômica, ela alterou a CLT no tocante à obrigatoriedade do registro de jornada. Por quê? Haja visto o entendimento da própria súmula 338 do Tribunal Superior do Trabalho. Eu vou repetir. Súmula 338 do Tribunal Superior do Trabalho. Essa súmula dizia o seguinte, que se o empregado, na sua reclamação trabalhista, alegar que fez horas extras, a empresa que conta com mais de 10 funcionários, obrigatoriamente tem que apresentar o controle de jornada. Por quê? Porque a lei dizia, a CLT dizia, que quem tem mais de 10 funcionários tem que ter controle de jornada. Aí a súmula foi nesse viés
e estabeleceu uma possibilidade de inversão de ônus da prova. Então, se o cara disse que fez horas extras e ele era quem deveria provar, se a empresa tinha mais de 10 funcionários, a empresa era que tinha que apresentar o cartão de ponto sob pena de veracidade da jornada que foi dita pelo empregado na petição. Só que veio a Lei de Liberdade Econômica e alterou isso. Está aí no material de vocês. A Lei da Liberdade Econômica, ela estabeleceu que para as empresas com mais de 20 funcionários, é que eu vou ter que ter o controle de jornada. Então, passou de 10 para 20. Então, hoje há uma obrigatoriedade de registro de ponto, de registro de jornada nas empresas que contam com mais de 10. Desculpa, mais de 20, tá? Hoje, mais de 20 funcionários, por causa da Lei de Liberdade Econômica. Tranquilo, meu povo? Então, coloque essa observação aí nesse tópico de registro de jornada, que ele será importante lá na frente, caso na sua vida profissional você vier advogar para a empresa, ok? Para empregado também, porque gera uma confissão ficta se a empresa não juntar o controle de jornada, ok? Então, troca de dias e feriados é outra coisa que veio à tona após as medidas provisórias, né? A medida provisória 927 de 2020, ela trata dessa possibilidade de manipulação dos feriados. Manipulação de feriados. Isso já acontecia antes. Haja visto essa previsão aí. Não existe nenhuma prejudicialidade, gente. Por quê? Eu vou explicar. Digamos que a minha empresa trabalha até sexta-feira, né? Trabalha até sexta-feira e tem um feriado na quinta. Aí, como bom brasileiro, a gente vai, tenta aquela imprensada, né? Tenta aquela imprensada, ou até por decreto municipal, sei lá, se consegue aquela imprensada. E aí a empresa, ao invés de ficar um dia do feriado parado, vai ficar 2 por causa da imprensada, tá? Ou às vezes, digamos que caiu na sexta, vai cair numa sexta-feira, tá? E enforca o sábado. E aí a gente parte do pressuposto, já que o sábado só trabalharia 4 horas, a gente parte do pressuposto aí de que é importante para as empresas atuarem no sentido de terem mais dias efetivos, né? Mais dias de trabalho, no sentido de que eu posso pegar esses feriados que poderiam enforcar lá na frente, ou trazer um período maior de inatividade da empresa e colocar em um outro dia, tá? Aquele feriado naquele ano que iria imprensar, que iria trazer mais inatividade para a empresa, eu colocaria para outro dia, tá? Evitando aí mais tempo de inatividade, percebe? Então, é possível? Traz prejudicialidade para o empregado? Não, tá certo? Por quê? O importante é ele gozar do feriado, e não um feriado prolongado, tá? Gozando do feriado, lembre-se que eu não posso trabalhar nesse dia feriado sob pena de receber dobrado, feito tapioca, 100%, tá? Isso, Eliakim, isso aí, 100%, se ele trabalhar no feriado, tá? Não pode trabalhar no feriado. E aí, se ele trabalhar, ele tem que compensar, na realidade, com outro dia. Se houver, né, se houver um trabalho nesse feriado, é possível que se compense. Então, a gente parte do pressuposto, tá certo? De que isso daí é uma regra que não trará prejudicialidade. Isso daí no Rio, tá? É um dos incisos que eu não tenho crítica a fazer, porque é provável que não traga nenhuma prejudicialidade. O doutor Eli aqui está perguntando se, nesse caso, só na data que seria o feriado, ele receberia dobrado pelos dias imprensados. Na realidade, imprensar
feriado, ele aqui, no outro dia não seria feriado, é só aquele dia em específico. Parte do pressuposto que o feriado é um dia só, né? É o dia. O fato de imprensar não atrairia aí uma compensação financeira dobrada. Pode dar folga assim, doutor Edivaldo? Doutor Edivaldo fez uma pergunta boa, ele diz o seguinte: como no feriado é dobrado, se você trabalhar no feriado e a empresa não quer pagar, se ela pode dar folga? Pode sim. Não é de 2 dias, não. É de um dia só. Esse Edivaldo é uma benção. Um dia só, Edivaldo. Tá? Poderá compensar. Agora, é necessário que isso também fique em norma coletiva. É o ideal que isso fique em norma coletiva. Tranquilo? Boa. Vamos para frente. Para finalizar, essas duas questões aí são, para mim, as mais problemáticas, porque envolve a questão do risco, né, da insalubridade. E aí eu coloquei para vocês a letra L e a letra M, que é o enquadramento de grau de insalubridade e a prorrogação de jornada em atividades insalubres. Vê só. Enquadramento de grau de insalubridade, no meu sentir, é extremamente prejudicial. Por quê? Porque tudo depende do que está na NR15, na norma regulamentadora número 15. Quando a gente fala em insalubridade, nós temos 3 gradações: a mínima, a média e a máxima, que isso repercute no recebimento adicional. Então, se é mínimo, eu recebo 10% a mais do salário mínimo. Se é máximo, se é médio, eu recebo 20% a mais do salário mínimo, que é a base de cálculo. E se for médio, se for máximo, 40%. 40% do salário mínimo, que é o meu valor, né, de referência, de base de cálculo. Se eu posso, por acordo de convenção coletiva, estabelecer um grau diferente, ou seja, se analisando o PCMSA e o PCMSO e o PPRA, se verifica que a atuação do agente insalubre é de 40%, grau máximo, aí eu faço um acordo, uma convenção coletiva passando de 40 para 20, para médio, sem critérios técnicos para isso. Você há de convir comigo que eu estou diminuindo a remuneração do obreiro por força de norma coletiva, sem que eu tenha nenhum embasamento técnico para isso, somente pela análise dos sindicatos. O que, para mim, no meu sentido, é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Principalmente se eu não tiver um sindicato atuante que não utilize aí critérios de definições técnicas para isso. Tá? Ah, mas aí a gente vai dar uma contrapartida. Eu não acho interessante, a depender dos casos. A depender dos casos, porque às vezes a contrapartida, ela nem se configura o percentual que ele receberia de 40% do salário mínimo se ele tivesse recebendo o seu grau de insalubridade correto. Então, o que eu quero dizer para vocês é que definir grau de insalubridade sem parâmetros técnicos por força de norma coletiva é extremamente prejudicial, mesmo que tenha contrapartida. Tá certo? Mesmo que ele receba uma outra benesse posteriormente. Ok? Então, essa é a opinião do professor Fred. Até que me prove o contrário, eu não vejo com bons olhos esse tipo de flexibilização. Diminuir esses direitos por força de acordo com a comissão coletiva. Se você for lá para o artigo 60, agora a gente vai falar de prorrogação de jornada em ambiente insalubre. Se você for lá para o artigo 60, está lá dizendo que toda prorrogação de jornada em ambiente insalubre depende de licença prévia, de autoridade sanitária, de autoridade de medicina do trabalho, que tem critérios técnicos para saber se eu posso ou não prorrogar aquela jornada de trabalho, estando aqueles trabalhadores em um ambiente salubre. Se eu vou prorrogar a jornada, eu vou passar mais tempo trabalhando no ambiente insalubre e vou estar mais exposto, o que significa dizer que eu posso
ser mais propenso a ter uma doença ocupacional em virtude disso. Então, para mim é perigoso, com exceção do pessoal que trabalha em jornada 12 por 36, que foi excluído, que eu não preciso dessa licença para quem trabalha 12 por 36, mas os demais trabalhadores não podem, e aí a gente já teve discussão sobre isso nos tribunais, a gente não pode suscitar uma jornada maior por definição de acordo com a convenção coletiva de trabalho, não utilizando de critérios técnicos para isso, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, se alguém fez alguma pergunta. Não. Então, você há de convir comigo que é perigoso, porque o que está em risco aí, na prorrogação de jornada, é a saúde do obreiro. É uma norma que ela pode trazer consequências para uma vida toda. E essa norma coletiva aí vai prevalecer, inclusive, sobre a própria CLT, que está lá no artigo que exige, né, uma licença de autoridade sanitária, exige um conhecimento técnico para a liberação desse tipo de jornada suplementar, tá bom? Alguém fecha a porta aqui, por favor. Então, a gente parte do pressuposto de que temos que olhar com muito cuidado esse tipo de... Douglas, aqui é bronca. Mas vamos lá. Então, aí, o que eu quero com vocês, tá? Essas minhas observações não são declinações que a gente vê na doutrina. São declinações do entendimento que a gente faz de uma norma coletiva que pode trazer prejuízo ou não no caso prático. Então, a gente está olhando mais sobre o aspecto prático e que pode trazer prejuízos, sim, tendo em vista que o 611A vai prevalecer, tudo que está ali vai prevalecer sobre qualquer outra norma, inclusive normas protetivas, né? Já deu o exemplo aí do artigo 60 da CLT. Pode ler lá, o artigo 60 é taxativo. Para a jornada, para ambiente salubre, para prorrogar a jornada, tem que ter essa licença prévia. Se não houver, não tem como prorrogar. Mas o 611A da CLT me permite. Não se fala aí de licença prévia. Não se fala, tá? Então, é permitido aí a questão da prorrogação de jornada em ambiente insalubre, em atividade insalubre, o que para mim é extremamente perigoso. Ok, meu povo? Com isso, terminamos o artigo 611A da CLT e eu vou dar uma breve introdução à greve, lei de greve, nosso segundo e último assunto, tá? E aí, já de início, eu quero que vocês peguem lá no Google Classroom o material que eu mandei para vocês pela manhã, material com essa parte inicial que eu vou ver, essa parte introdutória, esses aspectos iniciais que são importantes para que a aula que vem a gente comece a estudar a lei propriamente dita, a chamada lei de greve, a lei 7783/89, ok? Então, veja comigo. Essa lei, ela é o limite estabelecido para o exercício do direito de greve. Veja só. Quem gosta da parte histórica, quem gosta muito da parte histórica, eu indico o livro do professor Amaury Mascaro Nascimento, Curso de Direito do Trabalho, do professor Amaury Mascaro Nascimento. Para mim, é um dos livros que abordam melhor o aspecto histórico da greve no Brasil, do direito coletivo no Brasil, em especial a greve. Então, Curso de Direito do Trabalho do professor Amaury Mascaro Nascimento. É uma ótima obra, né? Se você gosta dessa parte histórica, porque eu vou lançar a primeira provocação aqui. Há um tempo atrás, greve era crime. Então, quem fazia greve era passível de reprimenda criminal. Por isso, porque o grevista ele era considerado, né, o subversivo,
aquele que iria praticar um ato ilícito. Então, esse era o entendimento há um tempo atrás no Brasil. Hoje, se você for lá para o artigo 9º da Constituição, o artigo 9º, vai estar lá dizendo que é um direito de todo o trabalhador. Hoje é um direito constitucionalmente previsto. Ele goza de proteção constitucional. Então, veja a inversão sob o aspecto histórico. Isso é bem interessante, tá? Isso é bem interessante. Então, hoje, como direito constitucionalmente previsto, tá? Eu não posso falar de greve ilegal, concorda? Não existe greve ilegal. Existe o abuso do exercício do direito de greve, tá? Existe o irregular exercício do direito de greve, mas greve ilegal, sob o aspecto, né, terminológico do termo, está errado. Então, toda vez que vocês ouvirem a expressão a greve foi declarada ilegal, está errado, tá? É um termo utilizado de forma atécnica, tá? Sem nenhum parâmetro jurídico que o embase. Agora, a greve foi declarada abusiva, aí está correto. Por quê? Porque não se respeitou os ditames da Lei 7783/89. Então, o limite do exercício do direito de greve está na lei, tá? As OJs que eu coloquei para vocês aí, as OJs 11 e 38 da SDC, do Tribunal Superior do Trabalho, da Seção de Dissídios Coletivos. Essas OJs, elas tratam dessa irregularidade, desse abuso do exercício do direito de greve. Exemplo, estou eu lá na Facol, eu quero fazer greve. Aí mando um zap para todos os professores e digo, vamos fazer greve? Aí todo mundo para. Tá? Essa greve, ela existe? Ela não existe no plano jurídico, ela não guarda nenhum respaldo jurídico. Por quê? Porque ela extrapola a previsão legal, ela não encontra respaldo na Lei 7783. Por quê? Porque eu tenho que demonstrar, para deflagrar uma greve, eu tenho que demonstrar que foram frustradas as tentativas de negociação coletiva com a categoria contrária. Eu tenho que demonstrar que foram frustradas as tentativas de negociação coletiva com a categoria contrária, tá? Eu tenho que convocar a assembleia prévia, eu tenho que ter a participação do meu sindicato para que a minha greve seja tida por regular. Então, veja, há uma necessidade de observância dos limites legais para dizer se eu utilizei de forma correta o meu direito constitucional previsto no artigo 9º, tá? Previsto no artigo 9º. Então, para hoje, vocês já sabem que eu não posso dizer que uma greve ela é declarada ilegal, tá? Isso é um termo atécnico, tá? Isso é uma outra observação para a gente. Outra coisa interessante é a questão da greve no setor público. A greve no setor público, ela é possível. Ela está prevista lá no artigo 37, inciso 7º da Constituição. Ela diz que o servidor público ele pode fazer greve, desde que exista uma lei que regulamente, uma lei posterior à Constituição, que é o regulamento. Estou diante de uma chamada norma de eficácia limitada. Ou seja, a norma está lá, mas ela não gera efeitos. Ela só gera efeitos quando essa norma complementar vier. Só que essa norma não veio desde 1988. Se impetraram alguns mandados de injunção. Os mandados de injunção eles foram julgados. E o entendimento do STF, né,
com repercussão geral, o entendimento do STF até o presente momento, é de que as greves que são deflagradas no setor público, elas são limitadas pela lei de greve da iniciativa privada. Então, o que regula a greve no setor público é a própria lei 7783/89, por causa dessa omissão legislativa, esse silêncio, né, essa inércia do poder legislativo desde a promulgação da Constituição de 88. Então, a gente passa por esse viés. Outra coisa interessante é que os servidores militares, eles não podem deflagrar greve, tá? Há uma proibição por causa do estatuto disciplinar do próprio militar, há uma proibição do exercício de greve por servidor militar, não pode, tá? O servidor militar das Forças Armadas, né, da Polícia Militar, não podem fazer greve, tá? Por previsão disciplinar do seu estatuto, né, do seu código disciplinar. Ok, meu povo? Com relação à greve no setor público, eu ainda suscitei aí uma matéria para vocês, né? Douglas colocou uma carinha aqui, uma carinha triste, Douglas? Não consegui identificar. Tá longe, mas eu acho que é uma carinha triste. A gente sabe que ocorre, né, Douglas, na prática, mas essas greves, elas não têm respaldo jurídico. Essas greves não têm respaldo jurídico, mesmo as que ocorrem na prática, né, não têm respaldo jurídico. As greves de militares. E aí, outra coisa, com relação ao servidor público, eu coloquei aí para vocês uma decisão do Supremo Tribunal Federal, lá de 27 de outubro de 2016. Essa decisão, tá, ela fala sobre o corte de ponto do servidor público grevista. O que é isso? Na lei de greve, está dizendo que quem realiza a greve, no tempo da greve, estamos diante de uma suspensão do contrato de trabalho, isso no aspecto da iniciativa privada. Ou seja, durante a greve, os servidores os trabalhadores não trabalham, mas também não recebem. Não tem recolhimento de fundo de garantia, nem tem INSS. Isso é suspensão do contrato de trabalho. Mas com relação a servidor público, foi preciso se manifestar. O STF, lá em outubro de 2016, se manifestou e disse que o poder público pode sim cortar o ponto. O que é o corte do ponto? É fazer com que, durante esse período de greve dos servidores públicos, os servidores não receberiam, tá? Então, o poder público poderia, por ato discricionário, tá certo? Tem que analisar a conveniência e a oportunidade para fazer o corte de ponto. Poderia não fazer o pagamento dos servidores por esse período, tá certo? Salvo por ilegalidade do poder público. Exemplo, se o poder público não está pagando, a greve do servidor público, ela é regular. Então, se a greve é regular por ilegalidade do próprio poder público, então eu não posso cortar o ponto. É isso que diz a decisão do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, pode cortar? Pode. O ato ele é vinculado ao discricionário. É discricionário. Tem que avaliar a conveniência e a oportunidade. Tem exceção? Tem. Se for por ato de ilegalidade do poder público, tá? O poder público não pode cortar o ponto. Então, eu tenho que provar que a greve é regular, tem que se ficar demonstrado que a greve é regular para que o poder público não corte o ponto. Se cortar o ponto, sendo ilegal, né, a atitude do poder público, ou seja, o poder público realmente está devendo, o poder público realmente está omisso, se houver o corte de ponto, judicialmente eu posso reverter o quadro. Os servidores poderão receber judicialmente, tendo em vista essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Ok, meu povo? São pontos interessantes que eu coloquei aí como iniciais e eu vou dar uma única ressalva para terminar nossa aula de hoje.
que é com relação agora às atividades essenciais. É provável que a sua CLT aí não esteja atualizada, porque o artigo 10 da Lei 783/89, que fala exatamente quais são as atividades essenciais. E o que é isso? São aquelas que dizem respeito às necessidades inadiáveis da sociedade. As necessidades inadiáveis da sociedade, o que significa dizer que aquelas atividades ditas essenciais, elas não podem parar, elas têm que ter uma continuidade. Não é que os caras não podem fazer greve, os trabalhadores podem fazer greve, mas a atividade ela deve permanecer, o que significa dizer que um contingente deve estar trabalhando, dando vazão às necessidades inadiáveis da comunidade, da sociedade. E não é 30%, tá certo? Esse negócio de 30% inventaram. Já existiu aí greves em atividades essenciais, por exemplo, na aviação, cuja frota em funcionamento ficou em 70%. Então, só 30% ficaram em greve. Só 30%. Tá certo? Então, 70% ficou funcionando. Esse negócio de estabelecer pelo menos 30% tem que ficar funcionando, não existe. Isso depende dos casos práticos. Então, já estou dando um exemplo aí de que ficaram 70% dos trabalhadores da aviação trabalhando. A frota, 70% da frota deveria estar em funcionalidade. Então, isso aí é balela. Esse negócio de 30% aí, pelo menos 30% funcionando. Tá? Então, essas atividades essenciais, elas estão descritas na própria lei de greve, lá no artigo 10. E o artigo 10 sofreu modificações consideráveis ano passado e esse ano. Então, no ano passado, entrou, por exemplo, navegação aérea, porque era só controle de tráfego aéreo. Então, a navegação aérea e as perícias médicas no INSS, etc., perícias médicas, elas foram introduzidas em 2019. E lá em 2020, esse ano, já em 2020, teve uma medida provisória, a medida provisória 945, está aí no material de vocês, que introduziu as atividades portuárias. Então, como essas novidades aí são recentes, então aproveitem para pegar esse material aí para estudar, ou, quando a gente for analisar a lei de greve, olha aqui, vem pegar no site do Planalto, porque é provável que a sua CLT esteja anacrônica, tá certo? Esteja sem essas observações que eu acabei de colocar para vocês. Ok, meu povo? No mais, por hoje é só, tá? Vou me despedir de vossas excelências perguntando se há alguma dúvida, se ficou claro para a gente aí todas essas observações que eu fiz hoje. Tá? Eu sei que eu viajei um pouco, fiz muitas elucidações minhas, mas eu espero que tenha sido proveitoso para vossas excelências. Agradeço, né, como sempre, a presença expressiva de todos vocês. Para mim é muito importante. Aproveito o ensejo para reiterar a saudade que sinto de vossas excelências, dizer que fiquem em casa, se cuidem, e semana que vem, eu que agradeço, gente, por tudo. Semana que vem nós vamos aí trabalhar lei de greve, nosso último assunto. Já fiquem preparados para a nossa prova, que vai ser sossegada, mel na chupeta, e espero em Deus, espero esse Hugo uma vez, espero em Deus estarmos juntos aí em processo trabalhista no 6º período, agora todos juntos na nossa faculdade, na nossa Unifacol, se Deus quiser. Deus abençoe. Vou parar a gravação, viu, meu povo? Vou então pegar a gravação e a gente vai disponibilizar para vocês